Bom dia, Boa tarde. E boa noite. eu sou a Júlia Eu sou a Júlia. E eu também sou a Júlia, e nós somos uma psicóloga, uma advogada e uma professora de yoga. Que unimos forças para estar com você, mulher, através do Projeto Marias. Bom, hoje a gente está aqui para contar um pouquinho para vocês sobre como surgiu esse projeto. A gente quer estar aqui com vocês semanalmente, pelo menos, para conversar um pouco e trazer a conscientização para todas as mulheres de coisas que acontecem no patriarcado e que muitas vezes a gente não tem ideia, né, de estar sofrendo as desigualdades e as violências que a sociedade traz na vida de uma mulher. Mas o nosso maior intuito com o episódio de hoje é contar para vocês como realmente que surgiu toda essa ideia, né? Eu sou advogada e desde antes da minha faculdade de Direito sempre fui muito justiceira. Nunca me contentei muito em ver coisas que eu considerava errado acontecendo perto de mim e ficar calada. Então, essas questões de machismo e injustiças com as mulheres sempre me pegou muito. Eu sempre fui a mulher bocuda, vamos dizer assim, que discutia e que não ficava calada diante dessas coisas. A partir do momento que eu iniciei na advocacia, eu me deparei com várias situações de mulheres que estavam sofrendo violência e eu me sentia de mãos atadas por muitas vezes não conseguir um apoio, um suporte da justiça, de políticas públicas. Eu não tinha muito a quem recorrer. Isso é uma realidade, infelizmente, no Brasil, né? A gente não pode desistir desse enfrentamento no pós-violência, mas eu, em uma viagem que fiz a Portugal, senti essa necessidade de começar a falar, porque no momento que eu fui até uma faculdade para buscar um grupo de estudos e me preparar melhor para desenvolver trabalhos quando eu voltasse para o Brasil, eu fui praticamente arrastada a fazer uma palestra lá. E eu percebi o quanto as pessoas precisam de profissionais falando sobre o assunto. Todas as vezes que a gente senta em rodas de conversa, que a gente aborda esses temas, nós sempre precisamos, né, Gil, colocar um período maior do que o que de fato a gente acharia ali que gastaria com a nossa preparação, com as nossas falas e meditações e yoga, porque as mulheres sentem que elas têm ali um lugar seguro de fala. E elas se abrem, elas contam o que passaram, o que a irmã passou, o que um familiar, uma amiga passou. Tudo isso foi vindo como um chamado muito grande para mim. E eu fui sentindo essa necessidade de começar a trazer, através de conscientização, o enfrentamento, o combate contra a violência contra a mulher. A Ju é minha professora de yoga desde que eu iniciei as minhas práticas e eu me identifico muito com a filosofia que ela passa. Eu lembro exatamente que na nossa primeira aula ela sentou na minha frente e me explicou que um dos princípios, me corrija se eu estiver usando alguma expressão errada, mas um dos princípios do yoga é o ahimsa, que é o princípio da não violência. A gente não praticar violência com o outro e nem conosco mesma. E isso, para mim, me despertou ainda mais essa questão, porque eu, como mulher, muitas vezes me vejo sendo violenta comigo mesma, porque eu sou socializada e educada dessa forma. Então, ao ouvir a Júlia falando isso, e conforme as aulas foram passando, a gente foi se aproximando, e no pós-aula a gente sempre tinha alguns debates, né? Eu fui me identificando muito com a filosofia de vida da Júlia e tive a certeza de que esse projeto não iria para frente se não fosse com ela. Nós juntas fizemos, antes dessa minha viagem, nós fizemos uma roda de conversa que foi muito legal. A partir dessa roda de conversa, várias mulheres que participaram vieram até nós e pediram, né? Faça conteúdos, compartilhe conteúdos com a gente precisa desse tipo de coisa, isso é importante. E isso foi cada vez mais sendo
uma questão incentivadora, assim, eu acho, pra gente, né? E o yoga, ele tá 100% ligado, a filosofia do yoga tá 100% ligada, mas eu vou deixar essa parte pra Júlia comentar. Mas não só pela filosofia, eu senti muito de ter o yoga ali dentro do projeto, também pela Júlia, mas porque o yoga, ele é o bem-estar. Ele é o bem-estar que as mulheres que carregam o mundo nas costas, muitas vezes não têm esse momento para elas de autocuidado. Então, esse é um dos motivos. Bati muito a minha cabeça procurando uma psicóloga para estar junto comigo, conosco, né? E assim, eu acho de extrema importância ter uma psicóloga nesse momento, porque apesar de nós nos prepararmos, né, nos capacitarmos para lidar com essas coisas, nós não somos profissionais, nós não somos psicólogas para lidar com essa parte emocional. Então, é essencial ter um profissional psicólogo com a gente. E eu não sei porque eu bati tanto a minha cabeça pensando nisso. E lembro, né, de ver as publicações da Ana Júlia e falei, gente, é a Ana Júlia, né? A gente tinha tido contato um momento anterior, mas a gente estava afastada ali até então, naquele momento. Sim. E aí eu vi as postagens dela e falei, gente, a Ana Júlia tem tudo a ver com essa nossa filosofia também. E depois de ter procurado várias outras psicólogas para entrarem com a gente no projeto e ter tido várias negativas, porque não é todo profissional que está disposto a lidar com essa causa, eu conversei com a Ana Júlia e ela topou na hora. Na hora ela topou e vestiu a camisa e começou a me mandar artigos e livros. Eu tenho tanto artigo para ler ainda que você me mandou. E aí a gente já começou a preparar a vivência da mulher independente, que vai ter agora em outubro. E aí ela foi dando ideias e foi tudo casando com o que eu e a Júlia já acreditávamos e já queríamos trazer para a vivência. Enfim, a partir disso começou a surgir, né, o Projeto Marias, que mais pro final eu vou finalizar explicando para vocês exatamente no que consiste, mas eu já falei demais e vou passar a palavra para as meninas, para elas explicarem a contribuição incrível que cada uma delas tem nesse nosso projeto. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. A gente está muito feliz de estarmos aqui juntas hoje para compartilhar com vocês o que é o Projeto Marias e a nossa contribuição para esse projeto. Eu, como mulher, como você, mulher que deve estar nos ouvindo, todas nós já passamos por algum episódio de violência, mesmo que talvez a gente ainda não identifique esse episódio de violência nas nossas vidas, mas a gente vive num país onde o patriarcado, né, onde o machismo ele é estrutural, e eu sempre passei por isso. Eu sou advogada de formação, isso também é uma questão que sempre mexeu muito comigo e ainda mexe muito comigo. E trazendo o yoga de alinhamento com isso, eu percebo muito através das minhas alunas, das experiências delas, das inseguranças, dos traumas que elas passam e trazem isso para as aulas. E eu sinto que a prática de yoga é um ótimo veículo, é uma ótima ferramenta para auxiliá-las a buscar o equilíbrio, o autoconhecimento e buscar a liberdade. O yoga é uma ferramenta que vai te ajudar a buscar a sua liberdade. E a liberdade seria nós mulheres termos liberdade como os homens e todas as pessoas deveriam ter. E o yoga é uma ferramenta maravilhosa que auxilia muito no nosso processo de autocuidado, de autoconhecimento, nos traz mais autoestima, mais segurança, mais confiança em nós mesmas. Então, o yoga é uma ferramenta que auxilia muito e casa muito bem, né, com a parte da psicologia, do direito, dos direitos humanos, né, do direito da mulher. Então, eu sinto que o Projeto Marias ainda vai conseguir auxiliar muitas pessoas, e esse é o nosso intuito, né, ajudar cada vez mais mulheres, que a gente possa compartilhar aqui as experiências, as trocas. E esse é o intuito também do podcast, né, para que a gente compartilhe as experiências, as vivências, também trazendo debates para vocês aqui.
Mas é um pouco disso, e a gente está começando, né? Espero que seja só o início, que vocês gostem. A Ana agora vai compartilhar, a gente está muito feliz quando a Ju me apresentou a Ana. A gente ficou muito feliz porque a gente já estava na busca de uma psicóloga. Eu falo que o yoga ele cuida da saúde mental, emocional, física também, mas é importante a gente ter uma orientação de uma pessoa capacitada e especializada para falar com segurança e clareza sobre a saúde mental, porque muitas vezes essas mulheres que passam por problemas, né, sérios de abuso, de violência, elas precisam de uma orientação mais capacitada. Então a Júlia, a gente está muito feliz de ter unido as nossas forças e criamos aí o projeto Marias. Vou deixar a Ana Júlia falar um pouquinho sobre a experiência dela. Bom, então eu sou a Júlia, psicóloga, né? E como a Ju já relatou um pouquinho, quando ela me fez esse convite, apesar de eu não ter sido a primeira opção dela, eu não hesitei, né? Eu disse sim prontamente e até um pouco sem ter noção da dimensão que isso teria. Desde muito nova, sempre fui muito relacionada à arte, sempre fui muito apaixonada pela arte, principalmente a arte feminista. E já estava desde a faculdade, então, estudando muito, lendo muitos artigos, muitos livros que eu passei para elas também. E eu acho que a minha contribuição está muito relacionada a isso, porque além de ser psicóloga, eu também sou mulher, né? E muito do que a Ju falou está relacionado a isso. A nossa profissão, ela é sim aquilo que a gente está utilizando nesse momento para ajudar outras pessoas, mas a partir de uma motivação interna, né? Aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente viu mulheres que a gente ama passar também. Então, eu acho que é a parte mais importante, né? O meu papel mais importante nesse projeto não é enquanto psicóloga, mas enquanto mulher. E a minha contribuição nesse projeto, ela está muito relacionada a isso também. O meu objetivo aqui é ajudar a autoconhecimento, autoaceitação, encorajamento, né? Que as mulheres consigam entender quais são os papéis dela, quais papéis ela tem desempenhado, quais ela quer e não quer desempenhar, quais foram incumbidos ali, né, a ela sem um consentimento, sem um interesse. Então, e principalmente eu consegui proporcionar essa rede de apoio segura, principalmente no quesito saúde emocional, apesar de que saúde é saúde, né? A gente não divide saúde física e saúde emocional, estão tão interligadas, mas que a gente consiga proporcionar esse ambiente seguro e acolhedor, buscando a saúde, o bem-estar e principalmente a segurança delas. Bom, eu iniciei falando um pouco para vocês sobre o que foi, o que a gente proporciona, os eventos que a gente proporciona com o Projeto Marias, como ele se iniciou. E, na verdade, como a Ju falou, ele tomou proporções muito maiores do que a gente acreditava. Porque na primeira vivência a gente fez um evento lindo, mas simples, que não tira a sua beleza e importância. Mas no segundo, ele tomou uma dimensão tão grande e eu acredito que todo esse projeto ele vem cada vez mais agregando e crescendo. Nós agora estamos com uma campanha de arrecadação de absorventes no combate à pobreza menstrual. Essa é uma das campanhas que a gente tem desenvolvido com o Projeto Marias. Então, no geral, o Projeto Marias ele abarca várias coisas, né? Nós queremos levar vivências, algumas a gente busca assim, monetizar para valorizar o nosso trabalho, outras a gente pretende fazer de forma voluntária para dar oportunidade a quem não tem condições. Então, o nosso trabalho ele vai atingir todas as classes sociais. A gente quer atingir todas as mulheres de diversas formas possíveis. Ajudar não só com conversas, com momentos de bem-estar no yoga, com filosofia do yoga, com tratamentos emocionais, psicológicos, com apoio jurídico, sim, também. A gente quer fazer essas vivências, mas principalmente agora também com a idealização desse podcast, a gente quer levar cada vez mais, e é uma das coisas que a gente tem também feito dentro do Instagram, levar conscientização.
porque hoje em dia, com um período de experiência dentro dessa área, eu entendi que antes de qualquer coisa, a nossa maior arma é a conscientização. A nossa batalha, o nosso enfrentamento contra a violência contra a mulher começa na prevenção. E se as mulheres não entendem o que elas estão passando, se elas não entendem o que elas podem passar se elas se sujeitarem a relacionamentos abusivos, se elas não entendem que não é culpa delas estar dentro de um relacionamento abusivo, que elas não precisam se culpar por ter passado por um relacionamento abusivo ou por estar em um relacionamento abusivo, se elas não entendem que elas são tratadas de forma desigual em vários momentos da vida, porque a gente hoje sabe que a mulher é tratada como desigual perante ao homem, mas por outro lado, nos exemplos práticos do dia a dia, muitas vezes a gente não percebe, né? Então, se a gente não começa a criar forças para não rir de uma piada que desrespeita uma mulher, para valorizar o trabalho de uma outra mulher por simples competição que é colocada pra gente, se a gente não forma essa rede de apoio, se a gente não oferece um ombro amigo, se a gente não oferece um momento do nosso dia para ajudar uma amiga que é mãe e não tem condições de fazer uma coisa por ela mesma, a gente não tá lutando correto, a gente não tá no caminho certo. Então, muito mais do que o pós-violência, a gente tá criando esse podcast aqui para ter um momento com você de conversa, porque também um problema meu que pode ser individual, uma coisa minha que eu posso sentir, muitas vezes vai refletir no geral, muitas vezes vai ser um problema de outras mulheres, e a gente quer trazer isso como uma forma de identificação, de conscientização e de fortalecimento. Eu acho que esse é o maior objetivo que a gente tem com esse podcast, né? E eu sou extremamente grata pela equipe que a gente formou. Vocês não estão vendo aí, não foi por falta de pedir, mas atrás dessa câmera, e que não está falando aqui também, a voz vocês não vão ouvir por enquanto, mas ainda vou arrastar. Tem a Ana Clara, que a gente vai converter ela para Júlia, a gente vai mudar o nome dela na certidão. Mas a Ana Clara é a nossa social media. Ela idealizou esse podcast, ela teve a ideia desse podcast, que foi sensacional, porque vai ser um meio da gente levar mais informações ainda, atingir mais mulheres ainda. E ela veio para a nossa equipe através da Ana Júlia e está agregando muito, recém-chegada aqui, mas já agregou demais na nossa equipe. A gente é muito grata a você, Ana. Você tá aí derretendo, mas você não tá nem aparecendo na câmera. E eu queria agradecer imensamente por todas vocês que toparam estar nesse projeto, por terem entrado e vestido a camisa, por trazer tanta contribuição, por lutar pela causa e, enfim, sem vocês isso aqui não estaria acontecendo com certeza. E sem você aí também que está ouvindo a gente agora. Obrigada. É isso. Acompanhem, né? Estejam aqui com a gente. Esse foi o nosso episódio talvez 0, né? Que a gente trouxe só para apresentar mesmo para vocês o que vai ser esse podcast, o que é o nosso projeto. Mas continuem com a gente, que a gente vai trazer muitos temas legais, muitos assuntos interessantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.